Fala galera, esse é o segundo vídeo da playlist apologética. Esse aqui vai ser sobre caça às bruxas, tá? Eu tava montando um texto, não precisei montar porque assim eu vou fazer uma leitura comentada, né, da própria Wikipédia. Eu tô dando uma olhada, o meu texto, né, ele estava se fundamentando em muita fonte que é comum à fonte da Wikipédia, tá mais ou menos igual, a Wikipédia tá até melhor estruturado, certo? Eu tô achando até incrível a Wikipédia ultimamente tá estruturando bem as coisas. Há 6, 7 anos atrás, né, a Wikipédia era um lixo, né? Parece que atualmente quem tem editado algumas coisas tem feito um trabalho mais sério, né? Como muitos já, né, indicaram, a bibliografia básica para a gente falar, né? Tem, por exemplo, Edmund Burns, tá? Os livros do Burns são bons, sobre história da Idade Média, né? História da civilização ocidental e etc. Né? São mais de 3, 4 livros, cada um com mais de 3.000 páginas, somando até 1.200 páginas, para você ler bastante sobre isso, né? Tem... Mas quem, meu Deus do céu? Regine Pernald, né? Regine Pernald, não sei como é que pronuncia, e Le Goff. Então, Burns, Le Goff, Regine Pernald, né? Eu comecei a ler eles de 3 anos pra cá, né? Por indicação também de grandes youtubers aí, né? Então é o básico aí que vocês podem ver, né? A Wikipédia cita outros autores que eu dei uma olhada, né? Como Thomas Maiden, cadê? E só, né? Enfim. Então eu vou fazer uma leitura comentada, porque tá melhor do que o que eu tinha escrito. Então eu vou fazer uma leitura comentada e, é claro, resumida, né? Ó, Margaret Murray também, né, sobre o culto das bruxas na Europa Ocidental. Ela mostra mais ou menos a questão, né, da Inquisição e tal. Então vamos lá, é o seguinte. Vamos lá, caça às bruxas aqui, ó. Antiguidade de 4.000 antes de Cristo até 476. O castigo contra feiticeiros maléficos já existia em muitas sociedades antigas. Leis anti-feitiçaria apareciam nos primeiros códigos legais preservados, tanto no Egito como na Babilônia. Desempenhou um papel conspícuo. O Código de Hammurabi, né, de cerca do ano de 1800 a.C., prescreve que, se um homem lançou um feitiço a outro homem e não se justificar, deve mergulhar no rio sagrado. Se ele se afogar, o acusador tomará posse da sua casa, mas se o rio declará-lo inocente, o acusador será morto, e aquele que mergulhou deve tomar posse de sua casa. Né? Então percebe que na antiguidade, né, já existia a caça às bruxas e não tinha nada a ver com hebreus, não tinha nada a ver com cristianismo e etc. Beleza? Aqui, ó, em 415 a.C., as 12 tábuas do direito romano tinham provisões contra encantamentos e feitiços mal intencionados e podiam danificar culturas e cereais. Em 331 a.C., 170 pessoas foram executadas como bruxas após uma doença epidêmica desconhecida ter atingido a Itália Central, certo? Então aqui nós falamos, né, do Império Romano, né, quando ainda era bem pagão, certo? Cadê? Então, né, estando... Aí agora olha só que curioso, ó. A caça às bruxas continuou até o final do século IV, certo? Entre 301 e 400, né? Quando o catolicismo se tornou a religião oficial do Império Romano na década de 300, né? Na década de 390. O desejo da Igreja Católica de inibir a caça às bruxas aparece nos concílios de Elvira, 306, e de Ancira, 314, que impuseram certas penitências eclesiásticas suaves, ou seja, certo? Desde a Babilônia, desde o Código de Hammurabi até o Império Romano, existia caça às bruxas mesmo entre os povos pagãos, e ela começou a ser inibida justamente quando o cristianismo, né, quando a Igreja Católica virou oficial,
Mas olha só, por quê? Por que a Igreja Católica iria inibir a feitiçaria? É o seguinte, os pagãos justificavam a feitiçaria, né, como a manipulação da magia da natureza, né, ou o pacto, né, com entidades politeístas, pagãs, etc. Ora, o catolicismo acredita em politeísmo? Acredita em entidades pagãs? Acredita que é possível a manipulação das forças da natureza? Não. Se a gente não acredita em nada disso, acreditar que alguma pessoa poderia praticar bruxaria com isso é heresia. Então, a gente não pode caçar mulheres, né, ou homens, né, por fazerem uma suposta bruxaria que se deriva de pressupostos que são antagônicos ao nosso pressuposto metafísico. Então, caçar bruxa era heresia, porque acreditar em bruxaria era heresia, entendeu? Então, olha só, né? Idade Média em 476 até os anos 800. Esse ceticismo que começou com o concílio de Elvira e Ancira, certo? Ele ficou explícito nos decretos de Trullo de 692 e Paderborn em 785, que proibia as pessoas de dedurar bruxas e condenou à morte aqueles que pensavam em queimar bruxas. O Código Lombardo de 1643 dizia que ninguém pretenda matar alguém ou uma estrangeira como bruxa, pois não é possível nem deve ser acreditado por mentes cristãs. Foi o que eu comentei, beleza? O Concílio de Frankfurt, em 794, convocado por Carlos Magno, também foi muito explícito ao condenar a perseguição de supostas bruxas, chamando a crença na bruxaria supersticiosa e condenando a pena de morte para aqueles que presumiam queimar bruxas. Outros exemplos incluem um sínodo irlandês em 800 e um sermão de Agobard de Lyon em 810, certo? Né? Isso na ideia, e tá vendo, a Wikipédia, né, eu dividi em baixa, né, em alta Idade Média, média Idade Média e baixa Idade Média. A Wikipédia ela tá dividida em Idade Média arcaica, né, alta Idade Média, baixa Idade Média e provavelmente baixa Idade Média tardia, não, e vai para a Idade Moderna, né? Aí, tá vendo? Então, de 476 a 800 é a Idade Média arcaica, né? Ou seja, né, aí é depois que vem a Alta Idade Média. Então, aqui, ó, de 800 a 1200. Durante a Alta Idade Média, o ceticismo em relação às bruxas aumentou. No ano 906, século X, entre 901 e 1000, uma lei canônica da Igreja afirmava que é heresia acreditar em bruxas e bruxarias e que essa crença popular era coisa de pagão. O rei Kalman, né, Colomão da Hungria, no decreto 57 de seu primeiro livro legislativo, publicado em 1100, proibiu a caça às bruxas e disse: as bruxas não existem. O decreto de Burchard, do bispo de Worms, né, em 1020, especialmente o seu 19º livro, é outro trabalho de grande importância. Burchard estava escrevendo contra a crença em poções mágicas, como, por exemplo, que podia provocar impotência ou aborto. Esse também foi condenado por vários padres da igreja, mas ele rejeitou também a possibilidade de muitos outros poderes alegados das bruxas, tais, por exemplo, de voar como uma vassoura mágica nas noites de sábado, mudar a disposição de uma pessoa do amor para o ódio em relação a outra pessoa, o controle do trovão, da chuva e do sol e transformação de pessoas em animais, e relação sexual, incubos e súcubos, né, de seres humanos para outro, etc, etc. Gente, por que tinham essas crenças? Porque lá pelo século III, né, com a gnose, né, a gnose do século III, e os neoplatonistas, né, que vão debater aí, né, com toda a patrística, os neoplatonistas, eles acreditavam, eles diziam, né, nos seus tratados metafísicos, etc., que era possível controlar trovão,
controlar o sol e etc. Eu, inclusive, tenho amigos neopagãos, né? Eu tenho amigos que são neoplatonistas, que estudam Proclo, Jâmblico e etc. E que eles acreditam, entendeu? Eles falam que é possível sim controlar o trovão, controlar o sol, a chuva e etc. Certo? Então essa era uma crença, né, popular durante essa época e era uma crença pagã, certo? E tinham bruxos que realmente tentavam fazer essas coisas. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não, a igreja não inventou a bruxaria para perseguir bruxas, certo? Alguns pagãos, os neopagãos, os neoplatonistas, os gnósticos do século III, etc., eles acreditavam em tudo isso. E a igreja proibiu caçar essas pessoas porque a igreja simplesmente não acreditava nessas coisas, né? Aqui, ó, o Papa Gregório VII, em 1080, escreveu ao rei Haroldo III da Dinamarca, proibindo que as bruxas fossem mortas por presunção de terem causado tempestades, fracasso de colheitas ou pestilência. Nem estes foram os únicos exemplos de um esforço para evitar a suspeita injusta a que tais pobres criaturas poderiam ser expostas. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Em muitas ocasiões diferentes, os eclesiásticos que falaram com autoridade fizeram o seu melhor para desiludir o povo de sua crença supersticiosa em feitiçaria. Este é, por exemplo, o sentido geral do livro Contra Insulam Vulgi... não faz porra nenhuma de latim, meu Deus do céu, que negócio difícil. Contra Insulsam Vulgi Opinionem de Grande et Tonitrus. E é isso aí, é esse megazord... essa coisa aí, escrito por Agobard, né, em 841, arcebispo de Lyons, contra a crença tola do tipo comum em relação ao granizo e o trovão, certo? Agora, olha só isso aqui. A partir de então, mulheres que praticavam curandeirismo e benzedorismo passaram a ser uma das figuras mais respeitadas na sociedade medieval, principalmente nas áreas rurais, chamadas de mulheres sábias, em todo o continente europeu. Eram geralmente viúvas ou solteiras com enorme conhecimento em ervas medicinais. Certo? Ou seja, graças à proibição e o ceticismo da igreja, durante a Idade Média Arcaica e a Alta Idade Média, a bruxaria, né, o curandeirismo, o benzedorismo, ele começou a florescer. Certo? Ele floresceu. E aí, o que acontece? Certo? Na Baixa Idade Média, de 1200 a 1500, olha só o que acontece. Em 1230, a Inquisição Episcopal, né, de 1184 a 1230, é substituída pela Inquisição Papal. Eram tribunais eclesiásticos para identificar hereges, como eu citei no vídeo anterior, oficializado em 1233. Houve muitas acusações contra clérigos e outras pessoas instruídas que eram capazes de ler e escrever livros de magia. Na França, um bispo foi executado por usar a feitiçaria na tentativa de matar o Papa João XXII. Em 1326, esse mesmo Papa emitiu a bula Super Illius Specula, na qual a bruxaria passou ao rol de heresia, já que, segundo, implicava os pactos demoníacos em infidelidade com a fé cristã. Olha o que acontece aqui. Né, agora, isso aqui, né, agora é melhor, eu vou começar a comentar. Né? Então vamos lá. Na Alta Idade Média, né, e da Idade Média Arcaica, a bruxaria ela era justificada pelo paganismo, pelo neoplatonismo e etc, e pela gnose. A igreja não acredita em nada disso, porque isso depende, né, de toda a questão das Enéadas, de Plotino e etc. Como é contra o pressuposto cosmológico, né, teológico, etc, da igreja, a igreja nem acreditava que essas magias pudessem funcionar. Então a gente não precisava caçar essas pessoas. Só que, quando a gente chega na Baixa Idade Média, o que acontece? Surge o satanismo medieval. E as bruxas começam a justificar que os seus poderes eram fruto de pacto com o diabo. E aí,
Aí aqui a igreja começa a levantar a possibilidade. Nós não acreditamos nos deuses pagãos e etc. Então a magia de bruxas não poderia vir disso. Mas, de pacto com o diabo, né, Satã existe, certo? Os demônios existem. Então, talvez, né? Então vamos abrir investigação. E o que acontece? Aqui nós já temos a Inquisição. O que acontece? Desde todo esse período que a igreja tinha proibido a caça às bruxas, é claro que a população supersticiosa não, né, agindo contra a igreja, continuava a caçar e a matar bruxas. Então, quando se levantou a hipótese da bruxaria estar sendo feita por pacto, né, com o diabo, aí o que a igreja, alguns inquisidores, né, envolvidos com a caça às bruxas, eles falaram o seguinte: alguns inquisidores levaram para a igreja, né, a oportunidade de aproveitar a tribuna inquisicional para juizar também os casos de bruxaria. E aí a igreja aceitou, principalmente porque a igreja estava sendo pressionada pela própria população. Como nós vimos, né, na Alta Idade Média, o número de bruxas aumentou muito, graças, né, à proteção, à vista grossa da igreja. Então a própria população cristã estava acusando a igreja de fazer vista grossa e de permitir bruxas. Lembrando que entre 1200 e 1500 começa a Revolução Protestante. Os protestantes, eles vão falar justamente o quê? Eles vão chamar a igreja de pagã e de conivente com o paganismo, justamente porque ela não estava dando fim às bruxas. Então, os protestantes, eles traziam como crítica à igreja católica justamente, né, a vista grossa que a igreja católica estava fazendo com pagãos. Ou seja, os protestantes, eles radicalizaram a caça, né, a caça às bruxas de forma informal, enquanto a igreja tentava formalizar a situação, certo? E basicamente é isso. Agora, cadê, ó? Agora, olha só que curioso. Em 1487 foi lançado o livro Malleus Maleficarium pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger. O livro nunca foi aprovado pela Igreja Católica Romana e acabou sendo inserido no Index Librum Prohibitorum, tendo seus dois autores sido posteriormente excomungados por continuarem publicando, certo? Mas a partir de 1520 ocorreu a Reforma Protestante e a maré começou a mudar, pois os reformadores acabaram aceitando a Bíblia do Caçador de Bruxas. Com 28 edições, esse volumoso manual define práticas consideradas demoníacas. E ele começou a ser usado pelos protestantes para caçar bruxas, né? Ou seja, com a popularização do manual do Martelo das Bruxas depois do ano de 1500, sendo tomado pelos reformadores, a Idade Moderna de 1500 a 1800, a caça às bruxas na Era Moderna, que varreu o centro e norte da Europa, aconteceu em um mundo sacudido pela Reforma Protestante, assolado pelas guerras religiosas e políticas e fustigada pela fome e pela doença. Esse é o período mais sanguinário da história. Ou seja, a caça às bruxas, ela não aconteceu na Idade Média. É claro, aconteceu, né, como eu falei, sem o aval da igreja, mas ela se radicalizou justamente na Idade Moderna. Ou seja, quando a igreja perdeu poder por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante desestabilizou a igreja, desacreditou a igreja. Então, a população leiga, que já não estava dando ouvidos à igreja, passou a dar menos ainda e começou a radicalizar a caça às bruxas, certo? Então, basicamente é isso.
E olha só o que diz aqui, ó, novas versões históricas. No passado, os historiadores consideravam a caça às bruxas europeia como uma perseguição social contra aqueles que supostamente atentavam contra a ordem e geravam calamidades. Seguindo essa lógica, era natural supor que a perseguição teria sido pior quando o poder da igreja era maior, ou seja, antes da reforma protestante dividir a cristandade ocidental em segmentos conflitantes. Nessa versão, embora houvesse ocorrido também julgamentos no começo do período moderno, eles teriam sido poucos se comparados aos supostos horrores medievais. As pesquisas recentes derrubam essa teoria de forma bastante clara. Ironicamente, descobriu-se que o apogeu da histeria contra as bruxas ocorreu entre 1560 e 1660, pouco depois do surgimento da Reforma Protestante e a partir já no início da declarada Idade da Luz. A partir de 1970, uma mudança considerável ocorreu no estudo da caça às bruxas europeias, com a tentativa de filtrar o fato político da perseguição às seitas religiosas. Historiadores passaram a se deter aos registros históricos dos julgamentos, deixando de lado fontes não oficiais sobre o tema. Essa metodologia trouxe mudanças significativas na visão acadêmica sobre o tema, sugerindo-se agora, por exemplo, que o número de vítimas fatais não seria superior a 100 mil pessoas, enquanto antes considerava-se que os relatos não oficiais, as estimativas escalariam a casa de 9 milhões. Todavia, postulado pela própria academia que na época da Inquisição Espanhola a Igreja perdeu o controle sobre o que veio a se tornar uma verdadeira histeria coletiva, com julgamentos e execuções realizadas à sua revelia por comunidades locais, ou seja, não era a Igreja que causou, certo, a barbaridade que foi a Inquisição Espanhola, beleza? Foi, como eu já falei, foram juízos seculares. Então, a caça às bruxas na Europa começou no fim da Idade Média e foi uma questão de seitas e de conotação de processo religioso, político e social da Idade Moderna. A situação assumiu tamanha dimensão também devido às populações sofrerem frequentemente de maus anos agrícolas e de epidemias. Beleza? A maior parte das vítimas foram julgadas e executadas entre 1580 e 1660. A quantidade de julgamentos e a proporção entre homens e mulheres condenados poderá variar consideravelmente de um lugar para o outro. Por outro lado, 3/4 do continente europeu não presenciou nenhum julgamento sequer. A maioria das vítimas foram julgadas e executadas por tribunais seculares, sendo os tribunais locais foram de longe os mais intolerantes e cruéis. Beleza? O número total de vítimas ficou provavelmente por volta dos 50 mil e destes cerca de 25% eram homens. Beleza? Então, galera, lembrando, 50 mil em quantos anos, né? Coloca aí, dos anos 800 aos anos 1800, ou seja, 1000 anos, 50 mil em 1000 anos, né? É mais ou menos 50 juízos por ano. 50 juízos por ano, ora, é muito menos do que se morre hoje em dia por criminalidade, por motivos muito mais fúteis, né? Então, assim, a Inquisição não foi a barbaridade de que o pessoal fala, de que a igreja, né, matava à torta e à direita 200 mulheres em toda a Europa diariamente, certo? E, como foi demonstrado, nem foi culpa da igreja. Pelo contrário, a Inquisição formalizou a tribuna e salvou bruxas, porque mulheres que antes eram executadas, né, sem o menor critério, pelo juízo popular, passaram a ser investigadas e terem direito de defesa na formalização da tribuna inquisidora, e muitas delas passaram a serem abonadas, né, absolvidas do juízo, certo? Então, basicamente é isso. Foi graças à Inquisição que a Idade Média conseguiu formalizar uma lógica de tribuna,
Entendeu? Ou seja, a lógica do direito, quem trouxe a Idade Média foi a Santa Inquisição. E ela foi santa. Entendeu? E é isso, beleza? Então, salve Cristo Rei e espero que tenham gostado. Eu espero que ninguém venha fazer ad hominemzinho, que não sei o que tá lendo do Wikipedia, etc. Olha, está bem fundamentado, tá? Tem fontes, cita as encíclicas. Eu acho que não tem motivo, né, para alguém querer ridicularizar a fonte, beleza? E qualquer coisa, as fontes estão aí, certo? Burns, Regine Pernald e... caramba, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus do céu. Burns, Regine Pernald e o Legoff, beleza? E é isso aí. Um abraço, salve Cristo Rei, galera.